pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre os componentes do meu computador, tá? Gabinete, processador, cooler, placa-mãe, HD, então de tudo um pouquinho, tá? Bom, a ideia é a gente conhecer um pouco mais do nosso computador e para que um eventual problema a gente possa conseguir solucionar, né? Até também a nível de conhecimento, tá? Bom, vamos começar então, pessoal, pelo gabinete, tá? Bom, o gabinete é aquela caixa, né, que fica no chão e ali nela tá guardado todas as peças do meu computador, tá? Bom, então esse é um gabinete preto, um gabinete normal, básico, sem muito frufru demais. Bom, no mundo da informática, assim como no nosso mundo normal, né, existem é, componentes e componentes, tá? Por exemplo, o gabinete. Um gabinete igual a esse hoje, a gente vai pagar a média de uns R$ 180, tá? E eu tenho, por exemplo, um gabinete igual a esse, né? Que é um gabinete Thermaltake Deluxe, não sei o que, cheio de 9 horas, cheio de luzinha e tudo mais. Um gabinete igual esse daqui hoje a gente vai gastar mais ou menos a média de uns R$ 1.500 só no gabinete, só a caixa que vai abrigar as peças do meu computador. Qual que é a diferença desse gabinete para esse tipo de gabinete? Somente a beleza, tá? Porque a mesma função que esse gabinete preto aqui faz, simples e básico, esse gabinete também faz, tá? Lógico que esse gabinete preto ele vai ter alguns detalhes a mais, ele vai ter mais espaço, né? Ele vai ter mais coolers de ventilação, que são ventiladores para poder circular o ar dentro dele, poder o computador trabalhar um pouco mais resfriado, tá? Mas normalmente as pessoas que querem e que compram esse tipo de gabinete são pessoas que gostam de, assim como a galera gosta de ficar equipando o carro, né? Também tem a galera que gosta de ficar equipando os computadores, que é mais ou menos isso, tá? Bom, nós aqui meros mortais, né? Um gabinete igual esse daqui, eu acho que está de bom tamanho, né? Esse aqui também é legal, mas eu acho que é muita grana pouco é, para pouco uso, né? Bom, pessoal, segredo nenhum, um monitor de LCD, um monitor básico, né? Que é um dispositivo de saída do nosso computador e é o que a gente usa para poder interagir, né? Uma das peças para a gente poder interagir com o computador. O teclado também um dispositivo de entrada do computador, tá? Bom, depois temos o mouse. Todo mundo conhece mouse, né? Os mouses mais antigos era aquele mouse de bolinha embaixo. Agora já vem o mouse mais moderninho, né? Que ele é de infravermelho embaixo. Muito mais fácil, muito mais prático de se mexer, né? Bom, essa rodinha em cima aqui, né? Algumas pessoas chamam de rodinha em cima do mouse, é o screw, né? Qual que é a função dele? A função do screw eu, por exemplo, se eu tiver que fazer uma página inteira, então é muito mais fácil eu ficar rodando o screw ali para poder passar um documento, uma página inteira, do que eu ficar é, clicando lá na barra de rolagem com o mouse, né? Bom, algumas pessoas desconhecem, mas o screw, além de você conseguir rodar ele para frente e para trás, alguns mouses, não todos, ele tem a opção de apertar também. Então, além dele ser uma rodinha ali para você ficar rodando ele para frente ou para trás, ele também tem a opção de apertar. E ele serve também como um botão, né? Então você aperta ele, você vai sentir que ele dá um cliquezinho. E além disso, também temos alguns mouses que ele tem a opção de, além de eu rolar para frente o screw, além de eu rolar para trás, além de eu apertar, eu também tenho a opção de pegar o screw com a ponta do dedo e levemente levar ele para o lado esquerdo. É uma terceira função do screw do meu mouse, tá? É interessante dentro do Word ali, se vocês pegarem ou vocês tiverem um mouse que tem essa funcionalidade, ele vai ser bem legal, vai ser bem interessante e vocês vão começar a descobrir a funcionalidade desse screw, tá? Em algum momento ali dentro do Word, por exemplo, você coloca o documento no início no início, né? Clica no screw, né? Aperta o screw e aí você roda ele levemente para trás e solta o mouse, então o documento vai começar a correr sozinho, para cima, devagarinho, conforme a velocidade que você trouxe, para você poder fazer às vezes uma leitura ou o que for mais prático para você, tá?
Pessoal, então dentro do meu gabinete, né, dentro daquela caixa que nós vimos lá no começo, dentro do meu gabinete, ele abriga várias peças, vários componentes, tá? E um dos componentes principais do computador é esse aqui, é a placa-mãe ou a motherboard, tá? Na área de informática existem muitas palavras em inglês, né? Mas o pessoal a gente acaba tentando trazer isso para o nosso pro português, né? Bom, em inglês motherboard, em português placa-mãe. Essa é a placa-mãe, é a placa central. Todos os componentes do meu computador vão conectados necessariamente nessa placa-mãe, tá? Bom, essa placa-mãe eu tenho ali alguns slots que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Ali o lugar de eu colocar o processador, tá? O processador vai espetado nele, vai encaixado na placa-mãe, tá? E ela vai ser alimentada também por um outro dispositivo, por um motopad, a gente vai ver daqui a pouquinho, que é a fonte, tá? Bom, então a placa-mãe é a central de tudo, tá? Tudo vai conectado na minha placa-mãe, tá? E aí também nós temos placa-mãe mais baratas e placa-mãe mais caras, tá? Essa aqui por acaso é uma placa-mãe da Gigabyte, uma placa-mãe no valor acessível para todo mundo. Temos aí placa-mãe da Asus. Qual que é a diferença? A diferença é que ela tem mais opções. Essa placa-mãe aqui, por exemplo, do lado esquerdo ali, nós temos dois slots brancos, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a placa-mãe da ASUS, por exemplo, ela vai ter mais opções, vai ter ao invés de dois, vai ter três, quatro, né? Ela vai comportar mais processadores algumas vezes e aí por diante, tá? Mas a placa-mãe, resumindo, é a central do meu computador. Todos os meus dispositivos vão conectados na placa-mãe, tá? Pessoal, o cérebro do computador é o processador. Nós vamos ver daqui a pouquinho já o processador. E esse cérebro, como o nosso cérebro de vez em quando também acontece, ele esquenta um pouquinho, sabe? Mas do computador ele não esquenta um pouquinho, do computador ele esquenta muito. Os processadores mais novos, se eu não tiver um cooler, que é essa peça aqui, que é um ventilador, né? Em cima dele aqui é um ventilador, essa parte de baixo é um dissipador de calor. E logo embaixo, nessa foto aqui dá para ver melhor, logo embaixo vai o processador. Então aqui nós temos a placa-mãe, tá? Do lado esquerdo aqui nós temos o cooler do meu computador. Depois o dissipador de calor. E embaixo do dissipador de calor eu tenho o meu processador. Esse processador, por sua vez, quando ele está trabalhando, ele esquenta e esquenta muito, né? Esquenta a ponto de, se ele ficar ali 30 segundos sem ter uma resfriação, ele queima, né? Se você colocar um ovo em cima do processador ali, ele vai fritar o ovo com certeza, tá? Então, obrigatoriamente eu tenho que ter um cooler e um cooler muito bom ligado ao meu conectado à minha placa-mãe, tá? Então, a parte de baixo do cooler ele é um dissipador de calor, né? Então, o calor do processador vai ser transferido diretamente para esse dissipador de calor e esse dissipador de calor vai esquentar. E esse ventilador, que é o cooler, a função dele é resfriar. Então, ele vai soprar, ele vai fazer o vento para baixo, vai soprar para baixo, vai resfriar o dissipador de calor e aí, consequentemente, vai esfriar o processador, tá? Existem alguns casos, pessoal, de eu ter, por exemplo, meu computador está lento, meu computador está travando, sabe? Em dias de calor o computador esquenta, em dias de calor o computador começa a travar, começa a apresentar vários problemas. Por quê? Porque muitas vezes o cooler do meu computador não está funcionando de acordo como deveria funcionar. E o que acontece? O processador começa a esquentar, né? E a partir daí ele não começa a ter mais o desempenho que ele deveria ter, né? Então é muito importante ter um cooler no meu computador e um cooler que esteja funcionando 100%. Muitos casos também, o que acontece? A sujeira, a poeira do dia a dia da nossa casa começa a entrar nas frestas desse dissipador de calor que fica embaixo do ventilador e ele começa a tampar. A partir desse momento ele não consegue resfriar o processador, né? O processador começa a travar, às vezes você liga o computador de manhã, o computador funciona bonitinho, aí passa lá uns 20 minutos, uma hora o computador trava. Aí você desliga o computador, espera um pouquinho, liga o computador e ele funciona. Trabalha mais lá uns 40 minutos, uma horinha, trava. O que acontece? Provavelmente ele está com problema no cooler, né? O cooler não está fazendo o papel dele, que é resfriar o processador, né? Então, por que ele fica trabalhando 40 minutos e para? Porque você liga o computador, o processador está frio e você começa a trabalhar, ele começa a esquentar. Ele começa a esquentar. E aí chega no momento que ele, por segurança,
né? O processador já tem essa segurança. Por segurança, simplesmente ele trava todo o sistema para não ter perigo dele queimar. E aí você acaba desligando o computador. Você espera um pouquinho, ele vai esfriar, né? O processador vai esfriar, e a hora que você liga começa todo o ciclo novamente, né? Então, e também, mesmo caso, existem coolers ali que são mais baratos e coolers mais caros. Hoje em dia, o ideal é comprar um cooler bom, né? O seu computador já vai vir com um cooler bom ali, provavelmente, né? E tomar muito cuidado para não deixar ele esquentar. Essa pecinha aqui, pessoal, é uma pecinha bem pequenininha. Na foto aqui parece ser uma coisa grandona, mas não é. Isso aqui é o processador. Isso aqui é o cérebro do seu computador, né? Aqui é todos os processos, todas as informações que devem ser desenvolvidas, devem ser processadas, são processadas aqui nessa pecinha. Isso aqui é o processador, né? Nós temos aqui no caso dois processadores, o processador i7, que é o último lançamento da Intel, né? E temos também o processador i5, que é um anterior, tá? Então, em cima desse processador é que vai o meu cooler. Essa pecinha aqui, se eu ligar minha placa-mãe se eu ligar meu computador sem um cooler em cima dela, ela vai funcionar ali provavelmente por pouco tempo, né? Ela não vai queimar, porque os mais novos agora têm uma proteção, né? De determinado tempo, determinada temperatura que ela chega, ela trava e não deixa queimar, justamente por segurança. Mas ele não vai sobreviver muito tempo, porque ele vai começar a esquentar e provavelmente vai dar um problema mais cedo ou mais tarde, né? Bom, pessoal, logo em seguida nós temos a memória. A memória são essas peças ou essas placas, né? Que também vão, a gente chama de espetadas ou conectadas, né? Ou encaixadas lá na nossa placa-mãe. Então, o meu processador vai conectado na minha placa-mãe, a minha memória, né, que é essas placas aqui, vão conectadas na minha placa-mãe, né? Muitas vezes você fala assim, eu tenho um computador, vou comprar um computador, o que eu tenho que saber? Quais são as informações que eu tenho que saber do meu computador? Bom, você tem que saber que processador que é. É um i5, é um i7, né? É um dual core, é um core 2 duo. O que vai diferenciar isso é a velocidade. Lógico, quanto maior o processador, maior a velocidade do seu computador. E aí, quanto ele tem de memória? Bom, eu tenho quanto? 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB, né? 20 GB de memória no meu computador. Quanto mais memórias eu tiver, mais memória de processamento eu vou ter. Consequentemente, mais rápido o meu computador vai se desenvolver, tá? É, bom, a próxima é a HD, ou Hard Disk, né? Voltando lá no inglês, né? Em inglês Hard Disk, em português para a gente dando uma abreviada HD, ou o disco rígido, né? O disco rígido, pessoal, é onde fica guardado todas as nossas informações, tudo que você grava no seu computador, tudo que você instala no seu computador, tudo que você faz no seu computador fica gravado aqui na HD, tá? Esse dispositivo, essa peça também fica dentro do gabinete e também vai conectada na nossa placa-mãe. Aí eu vou comprar um computador, estou comprando um computador, é um processador i7, eu tenho lá 4 GB de memória e eu tenho 5 terabytes de HD. O que é? Eu tenho 5 terabytes de espaço para guardar informação. É muita coisa, é muita informação, tá? É um HD que tem um espaço muito grande, você consegue guardar muita informação em 5 teras de HD. No nosso dia a dia ali, provavelmente deve ter gente aí que tem computador com HD de 300, 400, até já de 1 tera os computadores mais novos, tá? Mas o HD é onde fica gravado todas as nossas informações. Tudo que eu gravo no meu computador, tudo que eu instalo, todos os programas ficam gravados na HD. E HD, pessoal, nada mais é do que isso aqui é uma foto da HD aberta, né? Algumas, não sei se todos aí vão se lembrar, mas algum tempo atrás nós tínhamos lá o toca-disco, né? Que era aquele disco de vinil, né? Que tinha agulhinha lá e da, dos nossos pais ali. Então a HD nada mais é do que o mesmo princípio lá do tocador de disco, aquele tocadorzinho de vinil, né? Então nós temos lá o disco, onde fica gravadas as informações, e logo embaixo ali nós temos aquela agulhinha ali que é onde grava as informações que você está gravando no seu computador, né? Essa aqui é uma foto da HD aberta, ela fica fechada assim, tá? Ela fica fechada.
É só para vocês poderem conhecer um pouquinho como ela é por dentro, né? E todas as informações que eu gravo ficam gravadas diretamente nesse dispositivo. Esse é o dispositivo, o único dispositivo mecânico do computador, né? Então, quando eu estou gravando minhas informações, quando essa HD está ligada, esse disco ele fica rodando em altíssima velocidade e essa cabeça de leitura fica correndo do centro para a extremidade, da extremidade para o centro da HD, fazendo a leitura ou a gravação das informações. Então, esse é o único dispositivo mecânico do nosso computador, tá? Então, por isso que é muito importante, pessoal, por exemplo, quando eu falei no começo lá, aquelas bicudinhas, né, que a gente dá no computador, tem que tomar cuidado, porque como isso aqui é um dispositivo mecânico, às vezes eu dou uma batidinha a mais no meu computador enquanto o computador é ligado, e aí essa cabeça de impressão ela acaba deslizando além do que ela pode e acaba danificando a HD, né? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para que isso não aconteça, tá? Pessoal, aqui nós temos uma placa-mãe e nessa placa-mãe nós temos aqui algumas partes circuladas, tá? Essas partes circuladas são os slots. O que é o slot? São os espaços ou os lugares, né, onde nós podemos conectar e espetar. A gente chama de espetar, né, mas o correto é conectar. É conectar as nossas placas de expansão. Tá? Por exemplo, esses dois slots embaixo, o laranjado e o amarelinho, é um slot onde eu vou conectar os meus módulos de memória, tá? E esses três slots brancos e um slot verdinho logo em cima são os slots PCI e o de baixo, de corzinha diferente, é o slot PCI Express, tá? Qual que é a função desses slots? É eu colocar placas de expansão no meu computador, uma placa de vídeo, uma placa de áudio, né? No caso da de baixo ali, eu colocar memória, eu colocar mais memórias no meu computador, são os lugares, né? As partes da minha placa-mãe, e ali sim é onde eu vou conectar essas placas. A gente sempre costuma dizer na área de informática que as peças do computador, as conexões do computador, é, 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 foi criado um método de conexão chamado método à prova de burro, que não tem como você conectar alguma coisa errado, não tem como você conectar alguma coisa invertido, tá? Então, por exemplo, se vocês verem ali do lado esquerdo os slots brancos ali, os três slots brancos, vocês vão ver que ele tem uma parte aberta, né? Quase no finalzinho ele tem um piquezinho e depois tem uma outra parte aberta um pouquinho menor. Não tem como você conectar a placa de ponta cabeça, a placa errada, alguma coisa parecida. Por quê? Porque ela vai entrar somente de uma forma, tá? Ali nos slots de baixo da memória, que é o laranjado e o amarelinho ali, também é a mesma coisa. Vão ver que ela tem uma parte menor, aí ela tem um piquezinho no meio e depois tem uma parte maior. Quer dizer, não tem como eu colocar memória invertida, não tem como eu colocar memória de ponta cabeça aí, por exemplo. Ele só vai entrar de uma forma, tá? Bom, aqui pessoal é uma placa de vídeo. Então essa placa de vídeo, né, eu poderia, se necessário, conectar no na minha placa-mãe, que está aqui, e no caso seria naquele slot lá em cima branquinho, tá? Então essa aqui é uma placa de vídeo e obrigatoriamente meu computador tem que ter uma placa de vídeo, tá? A placa de vídeo, a função dela, a gente vai ver daqui a pouquinho lá na frente, eu vou ligar o meu monitor nela, né? Então eu tenho que ter obrigatoriamente uma placa de vídeo no meu computador. E aí, como eu já falei lá atrás, né? A placa de vídeo, eu posso ter uma placa de vídeo normalzinha, como essa, e vai funcionar muito bem, né? Para que eu tenho meu computador? Eu tenho meu computador para acessar a internet, para acessar Facebook, para acessar meus e-mails, nada de demais. Então, um computador, uma placa de vídeo igual essa daqui, para mim, tá excelente. Mas eu sou o cara que gosta de comprar aquele gabinete lá no começo que eu mostrei lá, aquele gabinete pretão, bonitão e tudo mais. Por quê? Porque eu gosto de jogo, né? E os jogos eles precisam de ter uma placa de vídeo, precisam ter uma placa de vídeo com uma potência maior, que tenha uma memória, né? Então a placa de vídeo essa daqui, por exemplo, olha o tamanho da criança, seria uma placa de vídeo específica mais para jogo, tá? Nada impede de eu ter uma placa de vídeo dessa daqui e ter meu computador para acessar a internet, sem problema nenhum, tá? Mas vai ser um canhão para matar uma formiguinha, mas sem problema nenhum. A ideia
né, do pessoal normalmente tem uma placa de vídeo igual essa daqui para jogo, porque os jogos de hoje em dia são gráficos pesados, então precisa ter uma placa que tenha um processamento de imagem maior. Uma placa de vídeo igual essa daqui, por exemplo, essa da Trident, é uma placa de vídeo que não tem processador, né? Quando eu coloco ela no meu computador, ela utiliza o processador da própria máquina, tá? Do meu computador. Então, o processamento de imagem que ele faz, que é um processamento muito pequeno, ele joga lá para o meu processador da minha máquina realizar esse processamento, tá? No caso, essa placa de vídeo aqui já não. Essa placa de vídeo ela já tem um processamento próprio. Ela mesma vai processar suas imagens, né? Então, lógico, uma placa de vídeo igual essa daqui, da Trident, vamos pagar hoje a média de uns R$ 50. Uma placa de vídeo igual essa daqui, hoje, da Zotac, vamos pagar aí em média, provavelmente, uns R$ 2.800, mais ou menos. Isso só na placa de vídeo, né? Bom, então a pessoa que tem uma placa de vídeo de R$ 2.800, imaginem o computador que ele tem, tá? Pessoal, isso aqui é uma fonte, a fonte do computador, tá? Então toda a energia que o computador precisa para trabalhar provém desse dispositivo aqui, que é uma fonte, né? E aí sim eu tenho aqueles cabos ali atrás, aquele emaranhado de cabos ali atrás. E esses cabos vão ser conectados na minha placa-mãe, nos meus drivers, né? Para poder alimentar, para eu poder ter energia para que eles possam trabalhar. E aqui também eu tenho, assim como o gabinete, assim como a placa-mãe, eu tenho também uma fonte. E essa fonte aqui é uma fonte também específica. O mesmo cara que comprou aquele gabinete, é o mesmo cara que comprou aquela, aquela placa de vídeo, vai ser o mesmo cara que vai comprar essa fonte aqui. Qual que é a diferença das duas fontes? Bom, essa fonte aqui ela vai alimentar o computador, né, com a energia que ele precisa sem problema nenhum. Essa fonte aqui também. Só que essa fonte aqui, ela tem mais potência, ela consegue alimentar muito mais. Por quê? Porque aquela placa de vídeo que nós vemos lá atrás, ela tem que ser alimentada por energia elétrica também, né? Então eu preciso ter uma fonte de energia maior, bem superior, para poder chegar à energia que eu preciso nela também, tá? Bom, depois temos o drive de CD, acho que não tem nada de espetacular, nada diferente aqui, né? Bom, muitas pessoas chamam isso aqui de porta-copo, gente, pelo amor do guarda, isso não é um porta-copo, viu? Aí a galera aperta o botãozinho, abre lá e coloca um copinho. Não, isso não é um porta-copo, né? Agora os mais novos todos já são gravador de CD e tudo mais, né? Bom, e aqui, pessoal, para já finalizar, nós temos um gabinete, né? Com todas as suas peças internas, né? Aberto, uma vista aberta para se ter uma noção. Então vocês reparem que ó, lá no fundo, começo de tudo, eu tenho a placa-mãe, né? Essa placa-mãe aqui no caso é uma placa-mãe Asus, tá? Conectado na placa-mãe eu tenho o cooler, um coolerzinho da AMD, e embaixo desse cooler eu tenho o meu processador, tá? Em cima ali, ó, TX650W, eu tenho uma fonte que vai alimentar todas as informações. Do meu lado direito, mais ou menos no meio da tela ali, eu tenho a minha HD, tá? Que é onde guardo todas as minhas informações. E aqui embaixo eu tenho uma plaquinha que é a minha placa de vídeo, tá? E do lado esquerdo ali eu tenho um outro cooler logo embaixo da fonte ali, que é o cooler que vai servir para retirar o ar quente de dentro da máquina e expulsar esse ar para fora. Bom, pessoal, aí nós temos também aqui um gabinete, e esse gabinete aqui nós temos algumas entradas, né, frontais do gabinete, que ele temos duas entradas USB e duas entradas de áudio e saída de áudio, né, e de microfone, tá? Pessoal, muitas vezes a gente tem o computador em casa lá e vai tentar conectar o meu pendrive, né, na frente do computador ali, que fica muito mais fácil, muito mais prático para poder colocar o pendrive. A gente coloca o pendrive ali, mas ele não funciona, né? Você fica tentando, ele não funciona. Aí você tem que arrancar o pendrive, puxar o gabinete para frente, né, escuro, e chega lá atrás com a mão, espetar o pendrive, ou conectar o pendrive no computador, e aí sim funciona o pendrive. Por quê? Porque na realidade, pessoal, essa frente do computador, esse painel dianteiro do computador,
ele por dentro dele, né, ele sai vários fiozinhos, e esses fiozinhos são conectados também na placa-mãe. Vocês viram que tudo é conectado na placa-mãe. Então ele sai e vai conectado diretamente na placa-mãe. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós compramos o computador na loja, né, lá na loja do Zé da Esquina, né, ou num magazine qualquer, e o pessoal às vezes acaba não conectando, esses cabos atrás do computador, né? Então você pode colocar ali à vontade que não vai conseguir funcionar. Se você abrir o computador, arrancar aquela tampa lateral, vocês vão ver que vai sair um cabinho, e esse cabinho provavelmente vai estar solto, né? Pessoal, não tentem conectar nada na placa-mãe, tá? Não vão se aventurar, porque se qualquer coisa que você ligar ali, você acaba queimando até a placa-mãe, tá? Então, esse tipo de coisa tem que ser feito por um pessoal que sabe o que está fazendo, tá? Que tem um conhecimento do que está fazendo. Mas quando funciona, é prático, né? Porque você consegue ter acesso ao USB da máquina sem ter que ficar chegando lá na parte de trás. E ali, falando da parte de trás, pessoal, isso aqui é a vista traseira, né, do, do dos nossos computadores, né? Então da esquerda para a direita ali nós temos a fonte, né? Então tem um cooler ali, que esse cooler sempre vai estar funcionando e sempre vai estar jogando um arzinho quente para fora, que é o que ele está fazendo. Ele trabalha como exaustor, então ele está tirando o ar quente dentro da fonte, né, e jogando esse ar quente para fora. Está sempre fazendo uma troca de calor ali. Depois nós temos dois conectores ali de tomada, né? O macho e o fêmea. Acho que todo mundo sabe qual é a diferença entre macho e fêmea aí, acho que não vai precisar explicar, né? Então, então o conector de baixo, que é o conector macho, ele vai receber alimentação elétrica. Então quando eu vou ligar a minha tomada elétrica na parede e o meu cabo vai entrar no conector de baixo, ali, que é o conector macho. E o de cima é o conector fêmea. O que eu posso ligar? Eu posso ligar um monitor aí, por exemplo. Tá? Então, ao invés de eu ligar o monitor direto lá no meu filtro de linha, não tem espaço no filtro de linha para ligar, eu posso ligar um monitor aqui. Ah, professor, eu posso ligar uma impressora aí, por exemplo? Não, não é legal ligar a impressora aí, tá? Assim, o máximo que você pode ligar ali é um monitor, o máximo que você pode ligar ali é um carregador de celular, né? Então você vai ter sempre uma tomadinha mais fácil ali, sem problema. Mas impressora, essas coisas mais fortes não, tá? Bom, continuando, pessoal, nós temos ali dois conectores, tá? Se vocês verem ali de pertinho, um conectorzinho verdinho e um conectorzinho roxo, tá? O conector de cima, pessoal, é um conector do mouse, tá? Aquele mouse, ainda tem alguns mouse aí que são redondinhos desse jeito, que é a conexão DIN, né? E o de baixo é o conector laranjado. Desculpa, é o conectorzinho roxo que é conectado ao teclado. Só lembra que eu falei no começo lá que esse tipo de conexão é a prova de burro, quer dizer, não tem como a pessoa errar. Então, se vocês olharem ali, ó, vocês vão ver que o do mouse é verdinho e o do teclado é roxinho. Quando vocês compram o mouse já vem com o conectorzinho dele também verdinho. E o do teclado, quando vocês compram o teclado, também vem com o conectorzinho dele também roxinho, né? Então, não tem sentido ali alguém querer, por exemplo, conectar o roxinho no verdinho e o verdinho no roxinho, né? Bom, pessoal, continuando, depois ali nós temos uma porta chamada DB25, que é a porta vermelha, grandona ali em cima, que é conectado àquelas impressoras mais antigas, aquelas impressoras seriais, que ficam naquele barulho de fita, né? Aquelas impressoras mais antigas. Embaixo nós temos dois tipos de conectores, que é o DB9. O do lado esquerdo é um DB9 macho e o do lado direito é um DB9 fêmea. O do esquerdo era usado para se conectar aqueles mouses mais antigos. Hoje a maioria dos computadores já não vem mais. O do lado direito é o conector de monitor, tá? É o conector onde eu vou ligar o meu monitor, meu cabo de monitor, tá? Aqui no caso, pessoal, se vocês repararem mais para o lado direito ali, vocês vão ver que a gente tem um outro conectorzinho igualzinho, só que ele está em pezinho, né? Também é um conector de monitor, conector VGA. Os computadores, a grande maioria dos computadores já tem a placa de monitor onboard, que a gente chama placa onboard. O que é a placa onboard? A minha placa mãe, né, que é a placa central, já vem nela, integrado nela, né, uma placa de vídeo. Então não preciso colocar uma placa de vídeo externa. Meu próprio computador, minha própria placa mãe já vem com a placa de vídeo, tá? Então nesse caso aqui é de baixo, aquela ali é uma placa de vídeo já on-board do computador, tá? Mas voltando àquela de cima,
a pessoa, né, o dono desse computador quis, por algum motivo, colocar uma placa de vídeo externa, né, uma placa de vídeo off-board, né, que a gente chama de off-board, no meu no computador. Então ali a gente tem daí a placa de vídeo, uma placa de vídeo off-board, que está em pezinho, aquele conectorzinho azulzinho. Então voltando ali, depois nós temos ali já um board também, quer dizer que já vem integrado na placa-mãe, os meus conectores USB, né, para poder colocar pendrive, para poder colocar mouse, para eu poder colocar todo e qualquer dispositivo que seja USB, tá? Isso não tem diferença, desde que seja USB eu posso colocar em qualquer porta USB. A diferença é a velocidade da porta USB, né? Os mais novos agora têm até porta USB 3.0, mas o mais atual ainda é o 2.0. Tá? As máquinas mais novas já vêm com a porta USB 3.0. Tá? Depois, continuando ali, temos ali o conector RJ45, que é onde é conectado o meu cabo de rede, né, no meu computador. Da mesma forma, não consigo conectar o cabo de rede ao contrário, por exemplo, de ponta cabeça. Mesma coisa, não consigo conectar o meu USB de ponta cabeça. Tá? Depois ali temos alguns conectores de saída, que é de áudio, de microfone e tudo mais, tá? E em cima ali, pessoal, nós temos duas saídas que são saídas de ventilação do, do, do computador, tá? Pessoal, por hoje é isso. Obrigado, até mais.